Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo. Faz tempo que eu não apareço, né? Mas eu tô respondendo todos que eu consigo, porque tem alguns que o YouTube não me notifica, daí eu acabo deixando passar, mas sempre que eu tenho tempinho eu dou uma olhadinha pra ver se eu esqueci alguém. Primeiro eu quero agradecer, nós estamos em 500 e pouquinhos inscritos, acho que no último vídeo a gente tava em 200. E quando eu fiz esse canal, o intuito era dividir com vocês a minha experiência. E, e no fim, pessoas foram se identificando e eu espero estar ajudando vocês de alguma forma. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu tô na primeira onda, finalizando. Agora, dia 4 de novembro, finaliza os 3 primeiros meses. Então hoje eu tava meditando, como eu faço de manhã, eu sempre tenho um momento pra mim. E tem épocas que eu sou mais reflexiva de mim mesma e fico me perguntando como que estão as coisas e como a gente lida com tudo, pra gente ser mais leve e agir mais no amor, não tanto no que a gente tá enxergando, mas no que a gente não enxerga, que a gente sente. Essa minha primeira onda, no começo, foi bem, vamos dizer assim, deu um up, assim, na energia, e eu tava criativa, e as coisas estavam mudando, e eu não fiz muito pedido de arquetipo, nem de consciência de pessoas específicas, porque eu tava muito em dúvida sobre a informação que eu ia pedir, porque eu fiquei pensando assim, eu sou muito analítica de tudo que eu vou fazer e como eu vou agir sobre isso. E mesmo quando eu decidi o que eu ia pedir, eu reli aquilo e ainda cogitei por algum tempo enviar um e-mail, porque como a gente sabe, tudo que quando começa a mudança na vida da gente, o que não se encaixa vai ter que sair de alguma forma, por bem ou no amor ou na dor. E a gente fica meio com medo, não posso dizer, a gente tem a consciência, a compreensão, mas é diferente a gente ter o conhecimento e experienciar o conhecimento. Então, eu me perguntei em vários momentos o que eu pediria, como que seria, e eu decidi que eu ia solicitar, porque hoje eu tenho essa consciência, demorei quanto tempo para compreender que não é só que a matéria, que nós estamos todos interligados. E se eu não, vamos dizer assim, se eu não buscar melhorar tudo que eu tenho nessa encarnação, eu vou ter que voltar à próxima para tentar melhorar isso e eu não vou ter a consciência que eu tenho nesse exato momento. Então é como um gatilho que se iniciasse do zero e vão ser criados novas crenças, novos bloqueios, dependendo da época que a gente retorna para vivenciar a nossa jornada aqui. Então eu não pedi consciência, porque eu pensei assim, eu vou pedir uma consciência, que eu tava muito querendo pedir a consciência da Cleópatra, eu escutei a história dela, achei muito interessante, mas daí eu fiquei com meu pessoal, tá? Meu pensamento pessoal. Quanto tempo a Cleópatra veio, reencarnou para ser Cleópatra? Quanto tempo ela se preparou para ser Cleópatra? E daí isso me batia muito. E daí eu pensei assim, até ela chegar aí, eu sei que a ressonância é para que a gente acelere nosso estágio de evolução. Mas daí eu tenho muito esse senso da justiça. É justo eu pegar a informação da Cleópatra e trazer para mim, misturar com a minha essência, a minha informação com a informação dela, e pular todas as etapas que a Cleópatra teve para chegar na consciência que ela teve, fazer a diferença, fazer o que ela veio para fazer nessa vida, no caso na vida dela na época. Então eu me perguntei muito sobre isso, entre misturar essas informações,
tudo que ela passou. Então, quantas encarnações ela passou, quantas informações ela tem para dividir comigo, tanto a positiva como a negativa. Então, eu tô preparada para receber todas essas informações que pode... Não sei quantas encarnações a Cleópatra veio. Quanto ela teve que passar para ser Cleópatra. Então, daí eu vou chegar com essa carga inteira de informação e jogar dentro da minha essência, da minha informação. E eu tô preparada para receber tudo isso? Então, eu me perguntei muito sobre qual consciência pedir, se eu iria pedir, e eu decidi que eu não ia pedir nenhuma consciência naquele momento, que eu solicitei que eu tivesse ligada com a minha centelha divina, que eu compreendesse o que eu me propunha a estudar, no caso, e com mais facilidade dentro do meu propósito de vida, no qual eu vim nessa encarnação, para que eu tivesse clareza sobre todo o conhecimento que eu viesse buscar, que eu compreendesse com mais facilidade. Então, dei pedindo em áreas diversas. O que eu me propusesse a estudar, eu tivesse melhor aprendizado. Não estudei nenhuma consciência. Então, eu não tive muitos sintomas de catarse físico, mas eu tive muito, muito emocional. Tipo, uma guerra interna comigo mesmo, me perguntando, me autoavaliando. Nesses 3 meses, teve mudanças na minha vida profissional, que pessoas foram que eu não pensei que iriam e acabaram indo, porque tem que ir. A gente no começo fica meio abatido e como eu já tinha uma consciência que para uma energia nova entrar, uma velha que não se encaixa tem que sair, eu ainda conversava comigo mesmo, se chegou a isso é porque tem que ser assim, porque eu estava protelando essa decisão há um tempo. Na verdade, eu já sentia que não se encaixava, mas eu estava tentando consertar. Mas quando a gente trabalha muito essa coisa de apego, de gostar de alguém, a gente não consegue consertar nada se a pessoa não deseja ver de outra forma. Então, demorei um tempo para conseguir compreender isso e aceitar, na verdade. A compreensão eu tinha do assunto, mas eu não aceitava. E depois que passou acho que foi no primeiro mês da primeira onda, o segundo eu senti que deu uma parada. Fiquei desanimada, senti mais sono, dores de cabeça mais frequente, tontura, não tenho vontade de estudar, eu tenho que ficar brigando comigo mesma para fazer alguma coisa. Então parece que eu entrei dentro de um casulo e esse casulo me faz me perguntar por que eu tô me sentindo assim, onde que tá vindo esse bloqueio. E eu tinha parado com todos os meus exercícios, mesmo a terapia, eu mesma não estava mais abrindo a mesa e eu voltei a abrir ontem. Eu acho que tenho necessidade de abrir e comecei a auto-aplicar reiki novamente em mim para ver se eu consigo equilibrar um pouco mais e me dar aquele up de energia. Então daí hoje de manhã eu tava ali refletindo sobre tudo e escutei sobre um vídeo falando sobre o propósito de vida da gente, se a gente realmente, o que a gente propõe a fazer com amor, independente do que seja, se for com amor, a gente prospera nisso. Eu fiquei me perguntando, né, sobre, eu amo fazer cabelo, eu amo ser cabeleireira, eu amo ver a reação do rosto das clientes quando a transformação é feita, e eu gosto disso, mas eu analisei que eu gosto muito mais dessa aproximação que eu tenho com o ser humano, das histórias que a gente troca, de informação que é trocada ali. E isso
tipo, mágico. Tipo, você vê uma visão do ser, quando a pessoa senta ali na cadeira para me trabalhar e mudar o visual dela, ela se entrega e aos poucos ela vai conversando com a gente, ela vai se abrindo e falam coisas que normalmente elas não falariam para outras pessoas. Então é uma troca de informação que a gente tem que... é uma experiência única na vida da gente. E eu gosto disso. Eu gosto de pessoas, eu gosto de ver como cada um reage. E hoje, eu pensando ali, eu compreendi, eu sei que cada um tem sua verdade. A minha verdade não é a sua não é a minha. O meu sofrimento não é o seu não é o meu. Por isso, o não julgar é tão importante. Porque o que eu carrego dentro de mim não é o que você carrega dentro de você. E a dor que eu carrego, a gente pode ter passado sofrimentos e dores na mesma área, financeira, profissional, afetiva, mas a forma que eu reajo a ela é única minha, é minha dor. Então, por isso que é tão importante não julgar a dor do outro. A gente até pode tentar mostrar para ele uma visão diferente, porque é a nossa visão sobre o mesmo assunto e o mesmo fato. Mas ele tem que estar preparado e aberto a aceitar essa uma outra visão para tentar compreender o mesmo assunto de uma outra forma. Mas a gente não tem que achar que ele vai ver isso da forma que a gente está vendo. Porque ele vai ver de uma forma única, nós somos seres únicos, essência única, detalhes únicos. Então hoje eu estava analisando muito sobre esse propósito e como a gente faz para que ele venha para fora. E eu compreendi que o meu propósito é com as pessoas, conversar com elas, tentar levar um pouco de conforto, falar a verdade sempre com palavras mais doces, mas a verdade. Ela faz parte de nós. E toda vez que a gente deixa de mostrar a nossa verdade com amor, a gente tá renegando nós mesmos. Então eu tô passando nessa primeira onda numa fase mais de autorreflexão, assim, sobre mim mesma. E como eu começasse tudo do zero de novo, assim, com menos catarse, porque eu sofri bem mais no começo, porque eu tinha muito, e tenho ainda, né, muita coisa para aprender. Então eu vim, assim, conversar com vocês para que vocês compreendam. Eu não acredito, tá, que nós atraímos só o que a gente está vibrando. Porque se a gente atraísse somente o que a gente vibra, não viriam pessoas pra gente auxiliar. Porque tem pessoas, eu compreendi que tem pessoas que vão vir pra vida da gente pra gente auxiliar, pra que ela compreenda e tente ver algo diferente, ou vem pra que a gente compreenda e veja de forma diferente. Então, eu acho que semelhante atrai semelhante, eu não sei se acredito plenamente nisso. Eu acho que nós vibramos, então a gente vai estar numa vibração mais alta, então a pessoa que vem à procura da gente não vai interferir na nossa vibração, mas a gente vai ter como auxiliar ela de alguma forma. E como ela vai trazer também pra gente algum tipo de aprendizado disso. Então é uma troca. Eu acho que situações pessoais na vida pode até ser de semelhante, de frequência parecida, mas não que você esteja vibrando naquilo, mas que em algum momento você precisa daquela situação, daquela pessoa para que faça você se interiorizar e se perguntar sobre aquilo. Então, eu vou pedir agora, tô pensando, agora eu vou pedir a consciência de um livro que é o Kybalion. Eu quero compreender mais sobre as leis herméticas, mas ainda não vou pedir consciência
de ninguém e nem arquetipo. Eu quero ter certeza que eu tô pronta para receber toda essa informação, porque essa informação não vem, tipo, vamos dizer, um arquetipo da águia. Quantas encarnações, quantos anos, quantos séculos, décadas esse arquetipo existe? Então, essa informação dentro de mim, eu tô preparada para receber toda essa informação? Eu consegui fazer a limpeza necessária para compreender toda essa energia que está entrando dentro de mim? Então, eu fiquei bem reflexiva sobre isso, não vou pedir ainda. Talvez na terceira onda eu peça, mas ainda não, até que eu sinta que não, agora eu estou preparada para receber toda essa informação. Eu acho que para vocês que estão aqui, estão procurando ser melhores, ser em essência, tá? Então, é muito válido vocês irem lá e ouvirem a palestra do professor Hélio Couto. Eu conheço o professor Hélio Couto. Lá no início, acho que uns 4 anos atrás, eu já tinha visto ele, mas na época eu não compreendia, eu não estava preparada para receber tudo aquilo de informação. E ele apareceu para mim 6 meses atrás. E eu comecei a ver toda a palestra dele. Quando eu cheguei em 70% da palestra, eu solicitei a ressonância. E eu li outras coisas também. E agora eu tô em 82%. Tô vendo as palestras com calma também. E hoje eu compreendo com mais clareza. Eu não digo que eu experienciei tudo aquilo, mas eu compreendo. Tenho uma consciência que hoje compreende. Por isso que eu acho que quando chega você está preparado para isso. Porque naquela época eu não me identificava, porque eu não compreendia o que ele queria dizer na época. Porque para mim, essa coisa de espiritualidade, você ser uma pessoa melhor, eu não tinha compreensão disso, porque eu tinha muitas crenças e paradigmas que foi carregado durante minha vida toda. Então, eu tive que me preparar por 3 anos e meio quase para conseguir compreender o que ele estava falando. Então, eu acho que o universo vai mostrando pra gente as etapas que a gente tá e que a gente tá preparado para isso. Então, quem se identifica e tem curiosidade, vai procurar aí as palestras dele. Assistam 1, 2, 3 vezes. Eu ainda até hoje eu volto algumas palestras para tentar compreender melhor, porque tem algumas que a gente acaba, parece que a mente dá um apagão na cabeça da gente, a gente tem que voltar lá. Que nem o livro Caibalion, eu acho que eu li umas 3 vezes e agora eu voltei a estudar ele, tô escutando, na verdade, o audiobook dele. E cada vez que eu volto, eu tenho uma compreensão diferente de uma determinada coisa que eu já tinha escutado, mas que não tinha compreendido daquela forma. Eu vim só pra dizer isso pra vocês, vim agradecer muito, muito, muito vocês que estão aqui comigo. E eu quero que vocês compreendam, tá? Que pra energias novas entrar, as antigas têm que sair. E para elas sair, elas vão refletir de alguma forma. Não é só perdendo coisas, é no seu corpo mesmo, é em você com você mesmo. E não se cobre tanto. Vai no teu ritmo, no teu tempo. Se aceite o que você está sentindo. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que se abraçar, abrace. Se você sentir vontade de ficar um dia inteiro descansando, fique um dia inteiro descansando. Mas não deixe isso permanecer. Se levante, faça uma lista do que você precisa fazer, assinale, vai por ordem. Não deixe isso ficar. Mas aceite que está ali e tente compreender ela, aceitar, abraçar, amar, que aquilo faz parte de você. Mas que você precisa que vá, para que você consiga caminhar. E eu vim aqui bem rapidinho para falar sobre a minha primeira onda. Eu esperei os 3 meses para ver se eu ia ter muitos sintomas para poder dizer para vocês. Eu senti assim que é mais interno. Refletiu algumas coisas externas, mas é mais eu comigo mesmo.
E eu vou pedir a segunda onda, vou esperar os 3 meses e daí eu venho falar pra vocês como que foi, o que eu senti, como está sendo. E espero que vocês se motivem a fazer e que a minha verdade não é a sua, a minha jornada não vai ser igual para você e que o fim de tudo e o começo, o meio e o fim é amor incondicional, é amor puro, mesmo que esse amor seja incompreendido por nós aqui, é o que rege o mundo. Então, eu acho que o dilema é cuidar mais de si mesmo, dos teus sentimentos e pensamentos, porque é eles que vão determinar o amanhã. E quando a gente para de observar a grama do vizinho e começa a observar a nossa, como ela está, se ela está verdinha, se ela está bem cuidada, e mantê-la dessa forma é o caminho. Cuidar de si, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, de como você vai reagir em todas as situações que vão aparecendo. Silenciar, não agir no impulso, compreender que se veio é porque você está preparado e você tem a solução para aquilo, mesmo que você não compreenda no momento. E aceitar que é amor, a gente está aqui para aprender e que é tudo um fluxo. Uma hora vai estar positivo, outra está negativo, mas quando chegar lá embaixo, quando você começar a se sentir mais para baixo, é aí que é o ponto de você começar a se elevar para não ficar muito tempo aqui e começar a se elevar para ficar muito tempo aqui. Não fica muito tempo, fica mais no neutro, porque é um fluxo. Da mesma forma, a força que vai, ele vai voltar. Então, quando a gente se mantém mais neutro nas situações e comemora, numa medida boa, as coisas boas que vem, agradecendo e amando e compreendendo que é puro e que você tem que agradecer, então quando ela retornar, você vai sentir que ela está baixando a vibração e você começa a trabalhar para que ela suba mais rapidamente e se permaneça mais neutra em tudo. Nem muito alto e nem muito baixo. Nada, tudo em excesso pode ser prejudicial. Então tem que sempre ter um equilíbrio em tudo na vida da gente. E é isso que eu vim dizer pra vocês. Espero que vocês estejam todos bem, que estejam fortes na limpeza de vocês, porque eu sei que tem dias que você fala assim, meu Deus, tem que continuar isso, que a minha vontade é sair correndo por aqui. Mas não desistam, gente. No começo é mais difícil, depois você vai compreendendo, vai ficando mais leve e neutro. Então daí você fica, quando fica neutro, tua mente fica mais, vamos dizer assim, vazia. E daí quando vem alguma coisa que faça você refletir, você tem mais calma para refletir sobre aquilo. E sempre, sempre reflita, vendo todos os lados. Com o maior amor que você possa ter por si mesmo, tenha pela outra pessoa também. Porque quando a gente perdoa, a gente aceita uma situação, isso não significa que ela tem que estar na nossa vida. Você só aceitou que aquilo foi e aceitou que a pessoa não faria diferente porque ela não aprendeu diferente. Não que isso não vai te causar dor. Você aceitou ela, cure ela dentro de você. Então aquele sentimento vai estar ali, você tem lembrança dele, mas ele não vai te incomodar da mesma forma que ele incomodaria no começo. Então daí é aí que você vai notando a diferença. Você vai ficando mais neutro mesmo sobre essas situações. Você não vai dizer assim, nossa, eu amo essa situação. Tipo, hoje compreendo que... Não, mas você vai ter o discernimento de compreender que aquilo estava te machucando, que estava te doendo e você libertou aquilo, que não depende de você o julgamento, não depende de você se é certo ou errado, porque é a sua verdade. Agora, a verdade do vizinho só ele tem dentro dele, dentro aqui da caixinha dele, que ele carrega com ele, e nem sempre é fácil de a gente compreender, tá bom? Fiquem bem, a gente já tá chegando no final do ano, né? Passou esse ano, voou.
A gente não tá tendo mais o mesmo tempo que a gente tinha antes. Então a gente tá tentando se reorganizar para conseguir fazer tudo, porque o tempo diminuiu. Então, faça uma faxina interna, liberte o que tem que libertar para que vocês possam fazer compras novas para chegar aí dentro. Beijo, fiquem com Deus, boa semana e até a próxima.